Olá a todos vocês de Lins e região. Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta. Neste mês de maio, temos falado sobre as profissões. E tem passado aqui pelos estúdios da TV Câmara profissionais que se destacam. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o Tenente Coronel Pérez, que está aqui indicado pelo vereador Capitão Lourenço para contar sobre a sua trajetória de vida, para falar sobre a carreira militar e para inspirar você que está nos assistindo e tem o desejo de conhecer mais um pouco sobre a carreira militar, sobre como funciona e como você, tanto homem quanto mulher, pode se ingressar no Exército Brasileiro. Tenente, muito obrigada por o senhor dispor do seu tempo e estar aqui conosco na TV Câmara, participando deste programa que fala justamente sobre as profissões. O senhor foi escolhido pelo vereador Capitão Lourenço para estar aqui como um profissional de destaque, que está no município de Lins e tem aí realizado um ótimo trabalho que tem repercutido e tem deixado a sua marca no município de Lins. Eu gostaria que a gente começasse, o senhor se apresentando e contando um pouquinho sobre quem é o Tenente Coronel Pérez. Obrigado, Patrícia. Obrigado a você que nos assiste aqui. Importante para a gente, né, ter essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho do Exército Brasileiro. Eu falo muito no quartel que o Tenente Coronel Pérez é uma função que pode ser ocupada por qualquer militar, então a gente vai falar um pouco hoje do Exército Brasileiro e mostrar para a população as formas de acesso ao Exército Brasileiro, aquilo que o Exército Brasileiro proporciona para a gente, para a família, e até mesmo poder colaborar para o jovem, poder colaborar até para o adulto, como um pouquinho mais de conhecimento sobre uma outra possibilidade de carreira, tá? E se não for do interesse dele, pelo menos ele tem um conhecimento até para conversar com alguém mais. Sim. E ajudar em momentos tão decisivos da gente. Tá? Eu sou filho de militar, meu pai foi sargento do Exército, se aposentou como tenente QAO, tá? Que é o oficial que ele é promovido quando ele inicia sua carreira militar no Círculo das Praças. E eu morei por muito tempo da minha vida na região norte, né? Eu nasci em Manaus, quando meu pai fazia um curso, passamos 6 meses de vida lá, e depois eu fui morar em Rio Branco, então eu me considero muito mais acriano de Rio Branco, né, do que de Manaus, devido à peculiaridade de ter tido a infância toda lá, né? Passei 12 anos da minha vida lá. Tá? E entrei no Exército Brasileiro em 98, através do concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá? E desde então eu tive algumas experiências profissionais e recentemente tive a grata satisfação de ser nomeado comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada, um batalhão que ele reflete muitas características da cidade, um batalhão que ele cresceu, ele tem a sua vida junto com a nossa cidade de Lins, a nossa querida cidade de Lins, tá? Repleto de tradições, há muitos valores, a sociedade acolhe de uma maneira muito grata, muito próxima, tá? Que vem passando por mudanças, por modificações, em que a gente tem buscado, assim como os outros comandantes, assim como o Exército Brasileiro tem buscado, mostrar para a sociedade o que existe hoje no Exército Brasileiro e para a gente o que existe hoje no Exército Brasileiro aqui em Lins, para o jovem que quiser almejar, né, seja pelo serviço militar obrigatório, seja pelo concurso, ele conhecer um pouco mais do nosso quartel. Tá? Vai lá no quartel, verifica o material de emprego militar que existe, verifica as possibilidades, conversa com os nossos profissionais, tá? E ele pode sim ter uma noção do que é a carreira das armas, o que é a carreira militar. Tenente, atualmente, vocês estão com quantos soldados? O Exército Brasileiro, né, aqui em Lins, nós somos um quartel que ele já teve várias configurações, hoje nós temos 2 companhias de fuzileiro, tá? E o nosso efetivo está em torno de 635 militares. Tá? Todos nós somos soldados, tá, Patrícia? Então, a gente comemora o Dia do Soldado em agosto, né, 25 de agosto, porque todo militar é um soldado, tá? Mas nós temos diferentes cargos ocupados lá no quartel. Soldados do efetivo variável, que é o soldado que ele presta serviço militar obrigatório, nós temos 182. E soldados do efetivo profissional, que pode ser cabo e soldado, nós temos cerca de 196. Né? Então dá uma média de quase 400 profissionais, tá? Nesse segmento, né? Que a entrada ela é pelo serviço militar obrigatório. Sim. Mas existem possibilidades internas que ele passa, ao realizar cursos internos, a ocupar outros cargos, seja o de cabo, seja o de sargento temporário.
mas a entrada é única, a entrada como serviço militar obrigatório, como soldado recruta. Quando esses recrutas, eles começam a prestar o serviço militar obrigatório, ao longo desse período, eles são direcionados a essas outras oportunidades? Eu sempre acompanho as ações do Exército do 37º BMEC aqui em Lins e a gente percebe essa aproximação do Exército com a comunidade, sempre convidando a população. Recentemente teve a entrega da boina e logo na primeira formatura, a gente já percebe uma seleção onde cada um já vai mais ou menos naquilo que tem aptidão. É mais ou menos assim? Sim, o serviço militar obrigatório ele começa antes da incorporação, né? Ele começa no ano anterior. Tá? Então o jovem ele faz alguns testes, participa de alguns processos, onde ele é identificado o perfil militar dele. E ele é colocado para ocupar um claro dentro do quartel. Esse claro ele começa na instrução individual básica, que a entrega da boina ela marcou o final desse período de instrução, né? E ele prossegue enquanto ele durar no Exército. Ele pode permanecer até 8 anos no Exército, então até o final acompanha ele. Quando ele chega na fase da qualificação, ele é direcionado especificamente para o claro que ele vai ocupar. E esse claro ele pode ser ainda como soldado, mas surgem oportunidades dentro daquele claro, como cabo e como sargento temporário. É feito acompanhamento, é feito direcionamento, a gente procura explicar quais são as consequências dos cursos, né? Os cursos no Exército são todos voltados para a meritocracia, então para o desempenho, e esse desempenho até é uma importante mensagem para a gente passar para todos, né? Ele não é muito a ver com conhecimento, ele é muito mais com vontade, Sim. Com garra, com determinação, com responsabilidade. Então o jovem ele não precisa ter a preocupação de que o fato dele ser um estudante, dele ter concluído o ensino médio, dele ter finalizado no ensino fundamental 2, vai ter alguma restrição para ele. Não tem restrição. O serviço militar obrigatório é constitucional, mas o Exército ele se adequa, ele trabalha muito bem a sua dimensão humana com aquilo que tem. E por vezes nós temos vários militares que, independente de nível intelectual e de colégio, ele consegue galgar postos e até mesmo passar em concursos públicos, independente do nível intelectual. Até porque lá mesmo a gente incentiva, né, que o jovem ele continue estudando. Então ele conclua seu ensino médio, comece um curso superior, aí ele vai ter a orientação nesse sentido. Quem está nos assistindo e que não está no serviço militar obrigatório, mas que deseja seguir uma carreira militar, quais são os outros meios, tanto para homens quanto para mulheres? Eu convido, né, primeiramente para esses jovens, né, até por curiosidade, aqueles que ainda não definiram se querem ou não querem, mas que acessem o site do batalhão, tá? O site do nosso batalhão aqui em Lins, lá vão ter uma série de informações que vão ajudar. Mas, em regra, o serviço militar obrigatório, ele acontece quando o jovem ele completa 18 anos de idade. Tá? Então, para o jovem que naquele ano ele vai completar 18 anos, ele precisa se alistar, realizar o alistamento. É um procedimento todo online hoje, ele entra no sistema, ele preenche os dados dele e a partir dali ele começa a seguir as etapas dessa comissão de seleção. Tem algumas etapas à distância e outras etapas presenciais. Basta ele acompanhar, tá? Que ali ele vai ser esclarecido, ele vai ter alguns testes que ele vai ter que realizar, vão ser feitos alguns exames com ele, muito superficiais, para a gente chegar ao cômputo no ano seguinte, a selecionar aqueles que irão prestar o serviço militar obrigatório. E até nisso, a gente passa um tempo com esse efetivo, para a gente conseguir identificar aquele que melhor se adequa, aquele que melhor se alinha, aquele que melhor tem pendor. Tá? E a gente seleciona o pessoal que vai prestar o serviço militar obrigatório. O processo ao todo ele começa, desde já está disponível para o jovem que ele quiser se alistar, mas ele começa mais ou menos de agosto e vai até março do ano seguinte. Tá? Então notem que é um processo que ele se estende, né, que ele acontece com calma, que não tem aperreio, né, que ele é flexível, mas quando são marcadas algumas datas, há necessidade da fase presencial do jovem ele se apresentar e cumprir um período de 1, 3, 5 dias, até chegar à sua seleção final, que aí sim a gente passa com algumas semanas com esse jovem para poder identificar o pendor militar. Sim, e nós temos aqui em Lins, que é o 37º BMEC de Lins, que é o mecanizado,
e a gente percebe um investimento quanto tecnologia, né? Tecnologia, modernidade, e como isso tem sido trabalhado dentro do 37º aqui em Lins? O nosso quartel, né, ele vem passando por um processo de mecanização. A nossa brigada, a 11ª Brigada, sediada em Campinas, né, comandada pelo nosso general Budó, ela é uma brigada hoje prioritária para o Exército Brasileiro, e nós temos recebido muito material de emprego militar, armamentos, equipamentos, né, para possibilitar a efetivação dessa mecanização. Tá? A brigada ela recebeu importantes implementos, né? Nós temos o nosso carro de combate Guarani, uma viatura blindada para transporte pessoal, com capacidade de transportar 11 pessoas. Tá? É um projeto brasileiro, Patrícia, é importante a gente destacar, né? Até para ser motivo de orgulho para todos nós. A empresa que ganhou o processo licitatório foi Ingesa, foi Iveco, perdão, tá? Mas o processo, a planta ela é toda de engenheiros brasileiros, tá? E nós temos muita tecnologia agregada que ela é utilizada pelo jovem que ele presta o serviço militar obrigatório. Ele precisa fazer um curso dentro do quartel, né, o CFC, curso de formação de cabo, mas finalizado esse curso ele pode ser selecionado para ser motorista do carro de combate, para ser atirador do carro de combate, para ser operador do equipamento de comunicações do carro de combate. Todos claros, né, cargos ocupados por jovens que prestam serviço militar obrigatório. Tá? A necessidade de se ter carteira militar, carteira nacional de habilitação categoria Bravo, B, né, para ser motorista, mas as capacidades são enormes, as possibilidades são muitas, porque há muita tecnologia agregada que o jovem ele precisa estudar, ele precisa se adequar, né, para ele conduzir os equipamentos, né, que vão ser entregues para ele com segurança e com a efetividade, né, trazendo a efetividade que se espera. Mas tudo, há cursos, né, dentro do quartel, onde é mostrado um caminho, e ele tem tanto a parte teórica quanto a parte prática, que traz segurança para ele desempenhar a função. Dentro do 37º aqui em Lins, o efetivo feminino, vocês têm mulheres fazendo parte desse efetivo? Sim, nós temos, Patrícia, segmento feminino no Exército Brasileiro, né? Já há algum tempo já o Exército Brasileiro possui. Nós temos sargentos e nós temos oficiais. Tá? Dos vários segmentos, né? Tanto da linha bélica quanto da linha técnica. A linha bélica é o pessoal mais voltado para a atividade fim, que são os diversos sistemas que são empregados em uma situação de emprego de tropa, né? A gente fala isso. E as linhas técnicas são aquele pessoal que está dando o apoio necessário, tá? Que ele participa sim, mas ele participa prestando um apoio médico, participa nos processos físicos que nós temos, financeiros, administrativos. Então nós temos essas duas linhas. Tá? Com relação ao serviço militar obrigatório, serviço militar do segmento feminino, nós não temos aqui a possibilidade de soldado. O Exército, a partir do ano que vem, ele vai receber também jovens para ser soldado do segmento feminino. No nosso caso aqui, serão as bases administrativas, o pessoal lá de São Paulo vai receber, o quartel não vai receber ainda neste momento. Tá? Mas a gente acredita que num futuro irá acontecer também. Mas nós temos aqui sargentos técnicos de enfermagem, nós temos sargentos da linha de sargentos de carreira de enfermagem, tá? Nós temos oficiais da linha bélica, nós temos oficiais da parte de saúde. Tá? Então, é bem variável as possibilidades para o segmento feminino servir no nosso quartel, aqui no 37 BMEC. Coronel, e quais são as atribuições do senhor à frente de todo o 37º BMEC? Como que se dão essas ações dentro do Exército? Interessante, né, para o jovem saber um pouco, Patrícia. O concurso que eu prestei foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica aqui em Campinas. Tá? E ele possibilita que o oficial ele se torne oficial de carreira da linha bélica, tá? E ele passe por várias oportunidades, né, por várias funções, chegando ao término da carreira, podendo ser comandante de batalhão, que é a minha função agora que eu me encontro. Tá? O acesso ele aconteceu lá atrás, ainda quando eu estava no ensino médio. Passei desde o posto de tenente, capitão, seguindo carreira, até agora como comandante do batalhão. Tá? O cargo do comandante ele é um grande gestor com o objetivo de gerar poder de combate.
É isso que o Exército Brasileiro entende, é isso que a sociedade brasileira quer. Nós temos carros de combate, viaturas blindadas para transporte pessoal aqui no quartel. Cada viatura dessa é na ordem de 10 milhões de reais, que, como eu falei, elas são conduzidas pelos nossos jovens daqui de Lins, tá? Mas a sociedade ela espera uma efetividade, né, quando houver necessidade, se houver necessidade. Tá? Então, o comandante do batalhão ele é um grande gestor, tanto da parte da atividade fim quanto da atividade meio. Tá? O nosso objetivo final é gerar poder de combate, é trazer operacionalidade, é trazer efetividade, trazer segurança do emprego desse material, mas para chegar nisso a gente passa por uma série de processos, como eu falei, o alistamento militar. O batalhão ele é encarregado pela comissão de seleção, pela seleção dos militares, não só do Exército, mas da Força Aérea também, uma seleção que é conduzida aqui na região. Então, um exemplo de atividade meio que interfere diretamente, né, na nossa atividade fim, que é chegar o jovem, passar pelas capacitações e montar uma guarnição para operar o nosso blindado. Coronel, gostaria de agradecer a presença do senhor e destacar que nesse período em que o senhor assumiu o comando do 37º BMEC de Lins, a população, a sociedade percebe essa presença marcante do Exército na comunidade, sempre participando dos eventos sociais, participando e colaborando também com ações sociais. A gente vê também a presença da banda de música do Exército nas escolas, na Câmara Municipal, reforçando e dando essa satisfação a toda a população de que o Exército está no município, está presente nas ações e pronto, caso seja necessário algum combate, nós temos aqui um trabalho que está preparado para isso. Então, muito obrigada, é um prazer receber o senhor, eu reforço, dou os parabéns em nome do vereador Capitão Lourenço e de todos os vereadores da Câmara pela atuação do senhor e quero deixar aberto o espaço da TV Câmara para o senhor fazer as considerações finais e voltar sempre que desejar. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado ao nosso vereador Capitão Lourenço, né, por essa oportunidade de a gente apresentar o trabalho do Exército Brasileiro. É importante que a sociedade conheça o seu Exército, é importante que o cidadão linense ele conheça o que é o 37 BMEC hoje, né, já que ele vem de uma evolução, ele vem de uma série de mudanças. Tá? E eu reforço com vocês algumas possibilidades do Exército Brasileiro. Você já falou muito bem da nossa banda de música. A banda é um vetor cultural, é um vetor de cidadania. Né? A banda ela traz alegria por onde passa. Tá? E nós temos buscado apoiar, participar das várias atividades que existem. Os pedidos eles podem ser endereçados para o quartel e a gente vai dentro do estudo das atividades previstas ali buscar atender todos dentro da possibilidade. Mas a gente faz também algumas atividades junto com as escolas. A gente tem buscado mostrar para o nosso jovem que em breve pode ser um soldado em potencial nosso, o que é o Exército Brasileiro. Temos feito algumas palestras nas escolas para apresentar essas possibilidades. Né? Eu falo aqui com você sobre o nosso veículo blindado, né? Mas é totalmente diferente o jovem poder entrar nesse carro. Ele poder sentar no banco do motorista, ele poder ver a tecnologia agregada que tem ali, ele poder sentar no banco da guarnição que fica dentro do carro, né? Ele poder sentir a sensação de estar dentro de um carro desse de uma viatura blindada dessa. E a gente tem buscado, né, levar material, levar os nossos militares, os nossos jovens também militares, para conversar e para estreitar esse lado e para aproximar. Tá? A gente tem buscado com o ensino municipal, com o ensino estadual, mas vamos buscar também parceria com as nossas escolas particulares, né, para que toda a população, para que toda a sociedade, ela possa conhecer o que é o Exército hoje e as possibilidades, não apenas para servir aqui no quartel, mas os diversos concursos militares que existem, tá? Com possibilidade de conhecer o Brasil e até fora do Brasil. Isso tudo é uma possibilidade, né, que existe para quem está na carreira. Tá? Então nós temos alguns relatos de militares aqui que já foram para o Haiti, que participaram de missão no Haiti, muitos cabos e soldados aqui, jovens que à época serviam, prestavam serviço militar obrigatório, tá? E outros também que participaram de outras missões. Então tudo isso é para o jovem que ele pensa em prestar o serviço militar. Eu agradeço a oportunidade que os nossos vereadores, que a Câmara Municipal tem dado para o Exército Brasileiro, tá? Para o nosso Capitão Lourenço,
conceder essa oportunidade para a gente falar um pouco mais aqui, e a gente continua à disposição e contando com a presença de vocês e de toda a sociedade nos nossos eventos. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta, e vocês conheceram um pouquinho do Tenente Coronel Pérez, que está à frente do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Lins. Falou também sobre a carreira militar. E você que desejar conhecer um pouco mais, acesse o site, que está aqui no endereço. Vá até o 37º BMEC de Lins para fazer uma visita, entre em contato e conheça o trabalho que está sendo realizado no município de Lins, colaborando para a cidade de Lins e para todo o país. Eu agradeço a sua audiência, convido você para ficar com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Agradeço a todos e até a próxima!